Oi, querido aluno, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Cássia, Sistema Etapa Escola Ayrton Senna. E na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre aspectos demográficos da região sul. Quando eu falo isso, eu estou falando da população, da formação populacional dessa região, ok? E para a gente poder entender um pouquinho mais, vamos voltar aí pelo século XIX. É a época que a antiga população, né, ali inicialmente do Paraná, era de portugueses, espanhóis, índios, mestiços. Paraná era de pouco povoamento que pertencia a São Paulo. A primeira imigração foi de alemães e a vinda desses europeus começou a crescer mesmo por volta de 1870. Nessa época, a monarquia incentivava a imigração porque, devido ao movimento abolicionista contra a escravidão, tinha uma preocupação com a mão de obra, né, principalmente do trabalho no campo. Nessa mesma época, a Europa tinha sofrido muito com as guerras e os povos europeus procuravam terras, oportunidades e paz, né? Eles começaram a ver o Brasil com bons olhos, né? E a imigração deu um novo impulso para a economia do Sul. Os imigrantes mudaram a paisagem, né? Do Rio Grande do Sul, ali, do sul do Brasil. Eles começaram a construir casas nos moldes europeus, mudando os costumes, a cultura, né? Os alemães trouxeram tradição das cooperativas, que se dedicavam às atividades comerciais, industriais, agricultura e à construção. Foram muito importantes para o crescimento das capitais, tá? Praticamente, os imigrantes, eles vieram para substituir o trabalho escravo, né? Com a abolição da escravatura, precisava de trabalho nas fazendas. Mas não foi só isso, tá, turma? Os imigrantes, eles deram um novo desenho às cidades. Isso está nos livros, né? Nos vídeos sobre a imigração. A presença da arquitetura era principalmente alemã e a imigração espanhola começou no século XIX, que foram trabalhar na produção do café e no comércio e produção de móveis. Os ucranianos chegaram ao Paraná por volta de 1875, se concentrando em colônias, ok? Hoje é considerado uma das maiores colônias da região sul. O Paraná, né, principalmente, japoneses chegaram em 1915, principalmente nas regiões do Paraná, Londrina, e dedicaram-se à agricultura e ao comércio. Sírios e libaneses chegaram no início do século passado e eles trabalhavam tradicionalmente com comércio, principalmente nos grandes centros, nas áreas centrais das cidades. Os primeiros holandeses chegaram em 1909 e se dedicaram às cooperativas de laticínio, né, trabalhando com leite, e se destacaram pela alta qualidade e grande produção de leites e derivados. Além desses imigrantes, o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tiveram grande colaboração dos escravos, né, dos africanos, que construíram cidades, que construíram as estradas, né, e deram uma grande contribuição nessa construção. Com tantos povos e culturas diferentes, o desenvolvimento se tornou acelerado. Hoje, a região sul tem grande variedade de povos, né? Em torno aí de 28 etnias que trabalharam muito e construíram um dos estados mais produtivos e desenvolvidos do Brasil. Entender um pouco mais sobre aspectos demográficos da região sul? Espero que sim. Até a próxima aula, a gente vai encerrando aqui a apostila 3, que vem a apostila número 4. Um grande beijo, tchau!